Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Natural Ergos. Eu sou Lisandra Cruz Ribeiro, fisioterapeuta, homeopata, especialista em desintoxicação, e nós estamos dando continuidade à família dos argentos, né? E hoje nós vamos falar dos aspectos físicos daqueles que vibram na família argentum, né? Nós vamos falar dos aspectos físicos que a prata traz e que nós podemos alcançar com a homeopatia, certo? Bom, vamos compartilhar aqui o nosso material, vamos falar do físico. Bom, o principal aspecto físico que a gente vai conversar em relação à prata são as tensões musculares, principalmente, né? Aliás, eu falei tensões musculares, ok? Mas a tensão que o corpo carrega, né? Nós falamos no vídeo passado que são pessoas que se cobram muito e, portanto, são muito ansiosas, né? E essa ansiedade, como é que essa ansiedade, ela se transpõe ao físico? Então, olha, eles têm uma tendência à obesidade, provavelmente comem, né, para diminuir essa tensão, porque eles são muito ansiosos. Eles pioram com calor, ambientes fechados, umidade, né? Porque eles já são tensos, né? Então, você já está ali tenso num ambiente quente, né? Já começa a haver uma incompatibilidade aí. Ambientes fechados, né? Portanto, melhora o ar livre, né? O ar livre, ele diminui essa sensação de tensão, essa sensação de aperto, né? Diminui o ar livre e com movimento. Em relação aos alimentos, né, tem toda uma série aqui de desejo por doce, por exemplo, né? E olha só, além doces, chocolate, álcool, né, bebidas fortes, né? Ou seja, um desejo por coisas que no fundo, traz um certo conforto emocional, né? Então, o chocolate, que alivia a tensão, o álcool, o vinho, o uísque, que são bebidas que diminuem a tensão, ou seja, é como se ele usasse tudo isso como um ansiolítico, né? Então, bacon, gordura, né, como uma forma do organismo receber um alimento que traga um certo alívio, uma certa calma, né, uma diminuição da ansiedade. Porém, justamente porque estão tensos e agressivos, né, a gordura, eles têm o desejo, mas não cai muito bem, né, idem com carnes, de uma forma geral, feijões, essas proteínas acabam não caindo muito bem. E vamos lá, piora dos sintomas, né, com repolho, álcool, maçã, carne, então alivia, né, a sensação, eles desejam para aliviar, porém, o tiro sai pela culatra. Sintomas físicos, né? Então, gente, sono difícil, né? Uma pessoa que se sente muito pressionada, tem muita dificuldade de dormir, pode até ter uma tendência a sonambulismo. Como tem um sono difícil e não conseguiu dormir, apresenta uma sonolência durante o dia, né? Os sintomas físicos e mentais e emocionais pioram com o repouso, pioram com o tato, pioram com a pressão, né? Porque eles já estão pressionados. Roupas apertadas, né? Tem uma sensação de choque, mudanças bruscas de pressão atmosférica, né? Ou seja, quando muda do frio para o quente, eles também são bastante sensíveis, né? Sobre as doenças, né? E as queixas principais, né? Então, epilepsia e vertigem, dada a quantidade de pensamentos e tensão muscular, cefaleias, né? Aliás, gente, dor de cabeça permeia, de fato, todos os outros remédios à base de prata, né? Então, uma cefaleia, principalmente frontal, temporal e no vértice, neuralgias, né? Com dores elétricas, formigamento e dormência. Por causa dessa tensão, a gente pode ter paralisia, né? Estrabismos, principalmente o estrabismo divergente, que são a tendência dos olhos para fora, né? Muitas questões de garganta, né? Laringite, rouquidão, perda da voz,
justamente para não se expor, né? Infecção de garganta, piora ao engolir, né? Então, toda uma questão aí relacionada com garganta. Resfriados, corizas, crotos, espirros também. Eu poderia dizer até uma certa rinite, né? Porque você quer que o mundo lá fora, você quer criar uma barreira de proteção, né, com o mundo lá fora. E esse tipo de alergia, né, essas alergias de mucosas, elas são exatamente para isso, para evitar que as pessoas entrem, né, e penetrem no nosso organismo. Então, por isso essa tendência aí é uma certa alergia, né? Então, não entrem na minha intimidade, não quero que vocês vejam o meu lado ruim, porque eu não quero críticas, né? Então, esse é o recado dessas questões, dessas rinites, né, e dessas pequenas alergias. Olha lá, problemas pulmonares, algumas doenças cardíacas e vasculares, justamente porque lidam muito com a tensão, né, ondas de calor, queixas digestivas, justamente por causa da tensão, inflamações na bexiga, né, inflamações genitais, dor e rigidez no pescoço, nos braços, sensação de pescoço inchado e câimbras. Por quê, gente? Porque ele está tensionado, né? Então, o primeiro que tensiona são os músculos, né? Inclusive, essas questões de formigamento vêm exatamente da rigidez que a pessoa entra, né? Aí eu coloquei uma nota aqui, né, nas questões físicas, que o Buerick menciona argentum fosfórico como um excelente remédio contra edema, certo? Muito bom. Eu queria até fazer um adendo, né, do que nós falamos quando a gente prescreveu a prata, né? Então, quando a gente descreveu a prata no organismo, né, a prata, as nanopartículas de prata, o que nós descrevemos, né? Nós descrevemos que ele é um antimicrobiano, né? Então, a prata, ela tem essa questão com o lá fora, né? Essa coisa de lá fora ter inimigos, entendeu? Os críticos, né? Esses inimigos são vistos na forma de críticas, né? Então, essa crítica, ela acaba com questões emocionais, traz muita tensão emocional e muita tensão no físico. Afinal de contas, estamos sendo atacados, né? Então, eu queria deixar esse adendo, né? Essa comparação da prata da natureza, a prata no organismo, né? A prata material, com essa prata informacional, né? Então, por isso, essa prata consegue ter um alcance na ansiedade, nas alergias, nas tensões musculares e todos os outros sintomas ligados à tensão. O medo, ser exprimido, a sensação de tensão, né, a sensação de não me apertem, que isso me dá nervoso, né, e a tolerância zero em relação às críticas, que seriam os dardos sociais que minam questões emocionais, né, e isso se transparece no físico com alergias e tensões musculares. Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo da homeopatia dos argentos de uma forma geral, e os nossos próximos vídeos serão para falar dos remédios de prata propriamente dito. São poucos remédios, tá, gente? Vão ser 3 remédios só. A prata é um remédio homeopático pouco explorado, né? Então, pouco descrito, poucas descrições. Então, eu acabei descrevendo os mais fáceis de encontrar e os mais utilizados, tá certo? Então, argento metálico no nosso próximo vídeo. Eu aguardo vocês lá.